irmãos e irmãs ao nosso encontro. Vamos celebrar a Eucaristia no dia do Senhor, atualizar em nossa vida a força da Páscoa, a força da sua ressurreição. Colocar em nosso coração a alegria de aprender a amar como Jesus nos ama sempre, porque nisto está a nossa felicidade. Iniciemos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, Deus, Ele nos quer felizes. Tudo o que Deus fez e entregou para nós é para colaborar para que seus filhos e filhas encontrassem a alegria de viver, fossem felizes. Tudo que Deus realiza em nosso favor, entregando o seu Filho para garantir a nossa salvação, é para que esta felicidade seja plena na nossa vida. Por isso Jesus, Ele apresenta para nós, no início do Sermão da Montanha, deste grande ensinamento que Ele deixa e grava no coração dos seus discípulos, as bem-aventuranças. E Ele vai dizer: felizes, bem-aventurados somos nós, quando assumimos as orientações que Ele nos apresenta e vamos praticando isso em nosso dia a dia. Jesus, Ele, quando apresenta as bem-aventuranças, Ele mostra para nós um autorretrato do maior bem-aventurado, que é Ele próprio, propondo para todos nós o caminho da autêntica felicidade de uma vida em Deus. Elas, as bem-aventuranças, definem para nós o que consiste o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o projeto de Jesus que vai sendo concretizado, que vai tomando conta do nosso coração, e nós vamos colocando a nossa vida neste caminho que Jesus apresenta. Vamos aprendendo com Ele como viver, e isso vai transformando a nossa vida, e nós vamos transbordando essa vida transformada naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que vai atingindo também a vida dos outros e o mundo que nos cerca. Nós, meus irmãos, sabemos muito bem que o reino deste mundo, ele está assentado na injustiça, e isso traz reflexos para nós, traz a opressão,
a ganância, o egoísmo, a falta de paz. E não é difícil nós constatarmos que quanto mais nós nos afastamos do projeto de Deus, quanto mais nós deixamos de viver a proposta de Jesus, o seu reino, mais estas situações de ganância, de ódio, de injustiça, de violência se manifestam entre nós. É comum nós escutarmos as pessoas dizendo assim: o mundo está perdido, falta Deus. E é verdade, o mundo está perdido, desorientado. Não que ele está sem salvação, ele está desorientado. Ao invés da humanidade alinhar o seu caminho com o projeto de Jesus, ela vai alinhando cada dia mais com o projeto do mundo. Semana passada eu disse uma frase lá no Evangelho, um ditado aliás, que a gente costuma dizer: quem planta vento, colhe tempestade. Se a gente não se esforça para viver as bem-aventuranças, e nós assumimos as indicações do mundo, evidentemente que é isso que se manifesta entre nós. Esses reflexos do projeto assentado na injustiça vai crescendo entre nós. O reino de Deus, ele é formado por pessoas desapegadas, por pessoas que vão aprendendo a viver como pobres. Não que a gente vai ambicionar a pobreza, que é a ausência de coisas necessárias para viver, mas a pobreza espiritual, a pobreza do coração desapegado. Ser livre, reconhecer que nós confiamos profundamente em Deus e dele dependemos. Não cultivar a arrogância, o orgulho, que é próprio da riqueza. E Jesus, ele vai lembrar a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que conseguem ter um coração desapegado e conseguem colocar toda a sua confiança em Deus. Deus é a sua riqueza, Deus é o seu Senhor, e Ele se satisfaz plenamente em Deus, porque Deus é a sua força, e Ele sabe que Deus está sempre ao seu lado, e Ele está sempre nas mãos de Deus. Os pobres, eles se deixam conduzir pelo Espírito de Deus no mundo de aflição, de humilhação, de famintos, de justiça e de pão. No mundo desordenado, onde o sofrimento se manifesta, mas ele vai buscar o caminho de Deus. Ele vai colocar a sua vida na direção do projeto apresentado por Jesus. O reino de Deus, ele exige de nós a prática da justiça, a promoção da paz entre as pessoas e os povos, gestos que transformam as situações de sofrimento em consolação e alegria. Ele aprende
que na medida em que ele vai vivendo aquilo que ele consegue aprender de Jesus, ele se torna consolador, ele se torna misericordioso, ele torna o seu coração puro, ele se torna solidário junto das pessoas que sofrem, ele vai sendo um instrumento do amor, da solidariedade, da paz no meio do mundo. Ele realiza a vontade de Deus e sinaliza para todas as pessoas que é bom ser bom, que nós podemos e devemos praticar a justiça, porque senão nós nos igualamos com aqueles que estragam o mundo. Há pessoas que cuidam do jardim, que têm a delicadeza de lidar com as flores, para que elas produzam mais. E tem gente que só sabe pisotear o jardim. E se nós todos pisotearmos o jardim, ele acaba, ele fica feio. E se nós não tomarmos consciência de que Deus nos chamou para sermos os jardineiros, para cuidar muito bem deste jardim que Ele nos deu, que é o mundo, a vida, nós estragamos tudo. Se comprometer com Jesus, com o seu projeto, com o seu reino, se tornar um bem-aventurado, sem dúvida nenhuma, é uma exigência para todos nós. Exige que nós sejamos pessoas que aprendem a transformar as situações de sofrimento, de injustiças, em consolação e alegria. Esta escolha pode até acarretar perseguições por parte daqueles que preferem manter um sistema corrupto e injusto, que só sabem aproveitar do jardim, mas nada colaboram para que ele continue florido. Mas, na provação, quem escolhe e abraça o reino de Deus, experimenta a verdadeira alegria e não desperdiça esforços. Ontem eu estava numa reunião à noite de casais e nós conversávamos isso. Tinha uma pergunta lá sobre alegria. E as pessoas diziam: como é bom a gente sentir a alegria de ajudar alguém. Acredito que todos nós já fizemos esta experiência. Como nos preenche, como nos satisfaz, como é bom quando nós temos a alegria de sentir-se perdoado, quando conseguimos perdoar, quando a gente consegue se doar, quando a gente visita alguém e percebemos que aquela visita colocou na vida da pessoa visitada uma alegria, provocamos na pessoa um sorriso, como isso nos preenche. E só experimenta esta alegria quem se dispõe a amar, quem se dispõe a se doar, quem se dispõe a perdoar, quem se dispõe a ser perdoado, quem aprende a repartir, quem dispõe o seu coração para viver
as bem-aventuranças apresentadas por Jesus. Isso traz para nós a verdadeira alegria. E vamos percebendo que nós não perdemos tempo, nós não desperdiçamos esforços. Isso contribui para um mundo melhor, para o fortalecimento da vida daquela pessoa que estava num sofrimento, que estava triste, e nós ajudamos a sorrir, a mais alegria em dar. Mas para sentir esta alegria é preciso se dispor a dar. Isso não se compra e não vem pronto. É esta alegria que Jesus propõe para que nós vivamos como o projeto da nossa vida. Isso transforma a nossa vida, transforma as relações humanas, nos faz viver como filhos e filhas de Deus. Jesus, Ele propõe para nós o caminho das bem-aventuranças, o profundo sentimento de desapego e de pobreza, de justiça e sinceridade, são dimensões de um coração que acolhe a palavra que salva e liberta, de um coração misericordioso que introduz no mundo a paz e não a discórdia, a reconciliação e não o enfrentamento, que respondem com mansidão às injustiças e às ofensas, que esvaziam o coração de tanta ambição e enchem do amor a Deus e ao próximo, que trabalham pela paz com paciência. Assim, nós vamos vivendo no nosso dia a dia as bem-aventuranças e podemos construir um futuro melhor, um futuro onde a felicidade está garantida. Que nós, meus irmãos, nos esforcemos para sermos felizes em Cristo Jesus, para que assim participemos com alegria das bem-aventuranças, este caminho da santidade que Jesus nos apresenta. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.